Estas coisas foram profetizadas e você ignorou. Paz e graça, o meu nome é Joaquim Colina, este é o canal Eu Creio, este é o projeto Eu Creio. Neste vídeo eu vou lhe falar algumas profecias que Deus me deu e que eu falei aqui no canal ou no TikTok, mas certamente ou você ignorou, ou nem viu, ou simplesmente passou. Mas aqui eu vou dar um pequeno resumo, porque ainda vão acontecer por algum tempo, quase todas elas. Nenhuma delas se concretizou na íntegra, mas já estão a acontecer. Sem mais delongas, a primeira. No ano passado ou até antepassado, eu falei acerca de ventos fortes que seriam capazes até de arrancar árvores, até de arrastar carros. E nesse ano estamos a ver em vários lugares do mundo ventos fortes que arrancam árvores, arrancam postos, até arrastam carros. E esses ventos geralmente são acompanhados por tempestades. Ainda mesmo nesse vídeo que eu não falei, também falei acerca de frios extremos. E vimos no ano passado, no fim, eu falei no princípio, provavelmente no ano antepassado, mas no fim do ano passado, nós vimos que os Estados Unidos atingiu uma temperatura tão baixa que cerca de 35 pessoas ou mais morreram através do frio. Mas aquilo nem é 30%, eu acredito que nem é 5%, pois o frio que há de vir é bem maior e atingirá toda a terra. Estou a dizer que até mesmo em África haverá gelo, mas isso já começou a acontecer e vai continuar a acontecer por mais tempo até que chegue o ápice destas circunstâncias. E ainda mesmo neste mês, há cerca de 2 semanas, eu falei dos poderes do céu que seriam abalados, que estavam sendo abalados, e que isso causaria consequências graves, como fortes ventos, como chuvas fortes e várias outras consequências. E nós hoje estamos a ver, a partir daquele momento, houve muitas chuvas fortes na Turquia, houve chuvas fortes no Líbano, houve chuvas fortes, inclusive no Brasil, muitas chuvas fortes, e em muitas partes do mundo, na China também houve. E isso vai continuar a acontecer, vai se agravar cada vez mais e mais. Mas ou você ignorou aquele vídeo, ou certamente nem sequer viu. Mas isso não vai impedir que as coisas aconteçam como está profetizado. Vai continuar a acontecer certamente. E a glória é dada ao nosso único e verdadeiro Deus. E por fim, no 5º mês deste ano ainda, eu falei acerca da guerra de Israel e também frisei o que o Brasil faria nesta guerra. E vimos o que aconteceu desde o princípio da guerra e que tem ocorrido aquilo que eu falei. Embora, na minha interpretação, houve alguns equívocos, mas certamente, no essencial da profecia, aconteceu aquilo que aconteceu, aquilo que eu falei. Ou seja, estou a dizer que, na profecia, no momento em que eu falei, houve algumas interpretações que eram minhas, mas não aconteceram bem com aquilo que eu entendia. Mas aquilo que era a profecia, que eu deixei claro, aconteceu tal como aconteceu e vai continuar certamente a acontecer. Mas ou você, mais uma vez, ignorou, ou nem viu, ou simplesmente passou. Então, o nosso Deus tem profetas na terra. E graças a Deus, em muitos momentos, Deus tem me usado para levar estas palavras. Não estou a dizer que eu sou profeta, mas que Deus tem me revelado algumas circunstâncias e que sempre que Ele revelar, eu hei de trazer aqui e você vai ouvir em primeira mão. E não ignore mais. Se você quer nesta palavra, eu quero lhe pedir a me seguir, a comentar. Amém? Mas se você não crê, eu quero apenas lhe pedir que me siga, para que quando tudo acontecer, você volte aqui para dizer amém. E também eu quero lhe dizer, caso não acredites, só diga uma coisa, que seja conforme a vontade de Deus, e que certamente aquilo que for a vontade de Deus vai acontecer. Amém?